um ciúme doentio, é uma coisa que me aterrorizava. Ele me enforcava até eu cair desmaiada no chão. Cristiane, você ficou em cárcere privado quanto tempo? 2 anos. Quando aflorou demais a questão de ciúmes, eu saía trabalhar e eu deixava ela presa em casa. A gente morava num barraco, vamos dizer assim, 3 peças, e eu deixava ela trancada. Então eu fechava a porta com a chave, colocava cadeado, tinha 2 janelas e não tinha telefone, eu mantinha ela da hora que eu saía até a hora que eu voltava, eu mantinha ela presa. O que ele fazia com você? Ele me agredia, né, fisicamente, não me deixava ter contato com os meus familiares e com a minha filha também, não deixava ter contato com ela. Por que você não pediu socorro? Porque ele me ameaçava, né, de morte e também ele falasse que se eu fosse embora ele ia matar minha filha, ia atrás dos meus familiares e ia pôr fogo na casa do meu pai, da minha mãe, seja quem fosse. Era coisas que eu falava, que na hora da raiva, na hora do ódio, era coisas que eu tentava manipular para que ela não fosse embora. Eu pensava que era amor, mas eu sentia como ela se fosse uma propriedade minha, como eu fosse dono dela. Foram anos de destruição, de medo, eu queria morrer porque eu não achava uma saída. Nos momentos que ele me agredia, que ele precisava sair para trabalhar, ele me trancava dentro de casa, para mim não poder fugir, conseguia me movimentar. Só não tinha acesso a telefone para mim entrar em contato com familiares. Você não via o sol? Quando ele me trancava, não. Eu tinha medo que as pessoas, o que queria pensar de mim, de ter feito isso, dela ter deixado tudo para trás para ficar comigo. E eu não estar correspondendo para ela, em vez de tratar ela como ela deveria ser tratada, como uma mulher, e eu estava batendo, estava castigando. No começo do relacionamento eu mostrava para ela que eu ia ser uma excelente pessoa. Ele me agredia muito. Ele já quebrou costela, meu braço, os dedos da mão. Ele batia minha cabeça na parede, ele me enforcava até eu cair desmaiada no chão. Ele me agredia violentamente mesmo. A grande maioria das vezes eu não me lembrava o que acontecia. É um ciúme doentio, uma coisa que me aterrorizava. Eu nunca fui uma pessoa agressiva com mulheres. Eu sempre fui agressivo na minha juventude. Brigar com os outros, discutir, questão de futebol, questão de outras coisas. Mas com mulher eu nunca fui agressivo. Eu lembro que era um dia tranquilo, um dia normal. A gente começou a beber, eu usava droga. E a gente começou a conversar. Eu olhei para ela e aquilo me despertou uma raiva profunda. E eu comecei a bater nela e ela caiu no chão, eu comecei a chutar ela, até onde que ela começou a gritar muito. E eu falei, o que aconteceu? E foi quando ela falou que não conseguia respirar, eu não conseguia levantar do chão. Eu vi o sofrimento dela, mas eu falei para ela, deita que vai melhorar. E aí eu não conseguia respirar, porque quando eu puxava o ar, parece que entrava alguma coisa ali dentro, porque tinha quebrado. Geralmente era quando eu pegava minha filha, quando eu via minha filha, ou quando eu falava com a minha filha, que era bem poucas as vezes. Geralmente era por causa disso. Como é que eu vou te explicar? Era um motivo que eu tinha para poder brigar com ela. Fiquei 8 anos casada no primeiro relacionamento. E foi um relacionamento frustrado porque ele vivia nos bares e me deixava sozinha em casa. E aí, nos últimos 4 anos, eu resolvi viver minha vida, porque já que ele não queria uma família, eu fui viver minha vida. Fui trabalhar, eu saía. E aí que eu conheci o João no trabalho. E quando eu vi o João, os olhares, as palavras dele, né, tudo que ele falava para mim, eu pensei que era um sonho, na verdade, né? Eu falava assim, eu acredito que ele vai me fazer feliz, né? Porque eu buscava felicidade. Eu não queria ficar tendo relacionamentos com várias pessoas. Eu queria
ter uma família, na verdade. Ele se mostrou muito amoroso, né? Ele falava coisas assim que eu queria escutar. E aí logo a gente já foi morar junto, foi muito rápido. Logo que a gente foi morar, ele já começou a agredir. Tinha vezes que ele batia minha cabeça na parede, doía, arrancava meus cabelos. Eu pedia para ele, eu chorava muito. Mas ele não parava, ele só parava a hora que ele achava que tinha que parar. Por desconfiança minha, por estar muito alcoolizado, drogado, era ódio, era uma raiva que me despertava. Eu ficava nervoso, eu ficava... saía fora de mim. Pelo motivo de ter um relacionamento com ela, que foi fruto, vamos dizer assim, de uma traição. Então, assim, era uma maneira de eu oprimir ela, era uma maneira de eu dar um recado para ela, era uma maneira de eu mostrar para ela, ó, isso é só o começo. Se você fizer alguma coisa para mim, eu posso fazer uma coisa pior ainda. Não dava motivos nenhum, porque eu morria de medo dele. Nem pensava em fazer nada errado. Sempre tive uma situação financeira muito agradável. E quando eu fui morar com ela, eu perdi tudo isso para mim estar com ela. Então, assim, eu não sabia como amar, eu não sabia como ser um marido. Eu já tinha vindo de um primeiro relacionamento, só que eu vivia uma vida de solteiro nesse meu primeiro relacionamento. Eu amava ele, né? Eu acho que quando a gente ama, a gente não é capaz de fazer nenhum mal para a pessoa que a gente ama, né? Apesar de tudo que ele fazia comigo. Tudo que eu não tive no antigo relacionamento, de companheirismo, de estar sempre junto, ele me mostrou esse lado, né? Que eu sentia falta. Eu nunca tive uma referência de família, vamos dizer assim, porque minha mãe, quando estava grávida, meu pai veio a falecer. Então eu fui crescendo, escutando desses amigos, escutando de familiares deles, que o homem poderia tudo e a mulher, ela não podia nada. Então eu usava isso como um argumento para mim poder oprimir ela, para mim poder prender ela, para mim poder humilhar ela, vamos dizer assim, para que eu pudesse sobressair. A gota d'água foi quando eu já tinha o meu filho, né? Ele estava com 3 meses e aí no dia do aniversário dele, né, do João, ele bebeu bastante, usou drogas o dia inteiro, né? E aí ele brigou lá no aniversário dele com o tio dele e aí saiu com o carro do aniversário, pegou eu e meu filho, né? Saiu com o carro desgovernado pela rua, não parou em sinal vermelho, não parou em lombada. Ele foi assim, igual um louco, dirigindo. E aí eu comecei a gritar no carro, falei, para que você vai matar eu e teu filho, pensa no seu filho. Quando a gente chegou em casa, ele já desceu do carro me chutando, me dando soco, eu estava com o bebê no colo, quando eu desci do carro, e aí esses socos atingiram a cabeça do meu filho, e ele começou a gritar muito, né, porque machucou. Quando caiu a minha ficha disso, eu falei, agora acabou tudo. Agora tudo que eu tentei lutar, ter, agora acabou. E aí eu consegui fugir da casa e pedir ajuda para a vizinha, e aí pedi um telefone, liguei para a polícia, e aí eu falei para ele, agora chega. Através das palestras que eu tive a coragem e a força para tomar aquela atitude, né? De sair de casa e fazer tudo o que tinha que ser feito para mudar a situação, né? Para salvar minha vida também. Aí ele me ligou e falou, eu quero o meu casamento, eu vou lutar, eu vou mudar e me dá uma chance. Depois que eu vi que tinha perdido tudo, que eu tinha perdido minha família, e eu sabia que através das palestras, meu casamento poderia mudar. Poderia ser o marido, que até então eu não tinha sido pai, e resolvi também colocar em prática, né? Eu escutei ali que foi muito contra o que eu pensava, que eu não poderia ser orgulhoso, que eu tinha que dar a voz, escutar a voz da minha companheira, que nem sempre eu estaria certo, que nem sempre a minha vida tinha que ser em primeiro lugar, mas que eu tinha que respeitar ela, que eu tinha que, se eu queria amor, eu tinha que saber amar, começando por mim, respeitando ela. Então, a partir dali, eu consegui sair das drogas, largar o álcool, largar as brigas e me concentrei em ser uma pessoa melhor. Hoje a Cristiane, ela é minha amiga, minha parceira, minha confidente,
Hoje é a mulher que eu sempre vislumbrei em ter, hoje eu tenho na Cristiane. Então, hoje, para ficar trancado em casa, é só para assistir um filme, futebol, para assistir alguma coisa que possa nos ajudar aí também. Sim, hoje ele é carinhoso, é companheiro, ele me protege, a gente sempre tá junto, faz tudo junto. Existe amor, existe respeito, carinho. Hoje ele cuida de mim quando eu estou doente, quando eu estou precisando de alguma coisa, ele está sempre à disposição para me ajudar, para me entender, para me apoiar em tudo que eu preciso. Hoje, para o meu filho, como eu não tive um pai, hoje eu procuro mostrar para ele o que é o amor, o que um pai pode fazer pelo filho e hoje o que o marido pode fazer por uma mulher. Então hoje ele vê como é que é o nosso casamento, como eu trato a minha esposa, para que eu não tive um referencial, mas que ele possa ter um referencial de como tratar uma mulher, de como respeitar. Hoje ele tem muito orgulho de mim, a gente conversa. Hoje ele não é o meu filho, hoje ele é meu amigo. Hoje a gente conversa, hoje a gente tem a interação de pai com filho. E hoje, apesar de não ter tido nada disso, hoje eu sei como fazer, que nas palestras eu tive essa direção. Na palestra, eles, além de tudo, eles ensinam como a gente tem um relacionamento familiar.